Gente, e vamos para mais uma live. E nessa live eu vou explicar a boa nova do Cristo, a genealogia da Terra, a boa nova do Cristo e o fim e o Apocalipse e a continuidade de Allan Kardec para finalizar a obra começada pelo Cristo e sempre implantada pelo Cristo. Então vamos lá. Narram as tradições que de uma bola de magma incandescente geodoide, saída do Sol, Deus entregou, ou um Elohim entregou nas mãos do Cristo, que é um Elohim, para a formação da Terra, da vida planetária, da genealogia da Terra. Então, daí passaram-se os tempos e o Cristo foi formando a Terra. Foi formando a Terra. E a genealogia da Terra começou-se aí. Passou-se os bilhões de anos, milhões de anos, bilhões de anos, vieram as primeiras mônadas, os primeiros vegetais, os primeiros mamíferos, répteis, e foi se enchendo de vida o planeta Terra. Depois veio veio o homem e a formação da consciência, que de um elo invisível chegou aqui no planeta Terra. Depois formou-se a consciência humana, o Homo sapiens sapiens. Vivia nas cavernas, depois veio visitado exilados de Capela, de outras constelações, trazer os recursos de outros planetas para esse planeta Terra, para os habitantes que aqui primitivos estavam. Depois, tudo pelas mãos operosas de Jesus Cristo. Veio Buda, veio Sócrates, veio Zoroastro, veio Confúcio, veio Lao Tse, veio vários, Tutankhamon, né? Vários. E estabeleceram uma ordem, e as ordens foram sendo estabelecidas. Veio Moisés, na guiança do povo judeu, e os taoístas, e vários outros, né? Então ali estavam os princípios do Evangelho do Cristo e a preparação do terreno para a sementeira do Evangelho do Cristo. Quando o Cristo veio descendo sua vibração nos milênios seguintes para a sua descida e a sua implementação aqui na Terra. Quando Jesus estava prestes a encarnar, legiões de espíritos de guerra, espíritos de todo tipo, começaram a se afastar do orbe terrestre. Foi aí que implantou-se a semente máxima, mais poderoso e mais amoroso homem, o guerreiro vencedor de todas as lutas e o governador espiritual do planeta Terra. Aquele que revolucionou todos com seu amor. Ele veio trazer a boa nova de uma nova era, pois os ciclos estavam se passando
e estava chegando um novo ciclo. Trouxe o Evangelho, trouxe o apostolado dos seus discípulos e, posteriormente à sua crucificação, apareceu a milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, milhões de pessoas foram para as fogueiras lá em Roma, nos sacrifícios na Índia, e o povo hindu tomou o alicerce que o povo judeu não soube receber. Então formou-se uma tradição hinduísta, com uma miscigenação hinduísta com todas as culturas, e formou o cristianismo primitivo. Depois do cristianismo primitivo, vieram várias encarnações de anjos e homens e anjos que só a historiografia de Chico Xavier pode nos narrar, né? E depois veio os períodos da Idade Média, as guerras, as batalhas sangrentas do Cristo, contra o Cristo, a favor das cruzadas, contra a Constituição do Cristo, e fizeram-se crimes e muitas coisas em nome do Cristo. Até que veio Francisco, nasceu Jesus outra vez. Vieram vários outros e nasceu Jesus. Até que veio o missionário Allan Kardec. Vieram os filósofos, os pensadores, o Renascimento, os pensadores, e veio Allan Kardec, o codificador. Allan Kardec, o codificador, conseguiu exprimir em termos científicos, na ciência espírita, o que seria então o Apocalipse, o Evangelho, o Apocalipse, na idade da razão, sob o prisma da razão. E depois ele provou, demonstrou matematicamente, cientificamente, metodologicamente, as eras geológicas até o fim dos tempos. Então está aí o Apocalipse, e se o Evangelho de João é o início, se o Evangelho de Marcos, de Lucas, ou os Atos dos Apóstolos são o início, não sei a ordem cronológica, o Apocalipse é o fim de uma era, apenas o fim de uma era e o começo de outra. Entendeu? Então veio os profetas, as profecias, e por ordem do Cristo tudo se dá certo no planeta Terra. Entendeu? Entenderam, gente? E veio Cristo e consumou o fim dos tempos numa nova era, apenas numa nova era. Então, se a Boa Nova é o início de uma nova era, o Apocalipse é o final de uma nova era. É o início é o final dessa era. Então significa que a Boa Nova significa que uma nova era está para chegar. E era a era prometida por Kardec, que o Espiritismo iria concluir, entendeu? O Espiritismo iria concluir. Mas junto com as religiões, no Apocalipse,
venceríamos e estaríamos novamente com Jesus, Buda, Sócrates, Zoroastro, Confúcio, pelas religiões, pelos pensamentos e pelas filosofias. Então não há nada de mundo que vai se destruir, tudo vai recomeçar. É hora de fazer a diferença, é hora de recomeçar, reconstruir uma nova era. Muito obrigado e até mais. Assim seja.